Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. E aí, como é que estamos? Bem Estamos aí. bem. Fim de semana chegando. Beleza, hein? Estamos aqui já quase. Sextou. Sextou. Só não tem happy hour hoje porque tem aula, né? Mas vamos em frente, tá bom. Amanhã já dá para dar uma descansada um pouco mais, né? Acordar tarde, amanhã. Bem, dá mais 2 minutinhos, 21h15, como sempre a gente começa, tá ok? Se vocês quiserem indo abrindo, né, o Moodle para a gente ver, e eu vou usar a planilha no segundo horário, a planilha de preço de vendas, e nessa primeira parte nós vamos falar um pouquinho da teoria, vamos dizer assim, não é tanto a teoria, mas então todos. Bem, já deu o horário, né, pessoal? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui o Moodle aqui na meu micro? Sim. Tá. Sim. Então, ótimo. Vamos aqui na parte de componentes curriculares, tá, pessoal? Primeira coisa. E vamos ver como é que está a coisa. Tá? Nós estamos aqui, dia 23/10, tá? Se vocês forem ver, nós temos 3 aulas daqui para frente, tá? Então, a turma, essa turma, é a turma O, oitavo O de terça-feira, tá? Então, essa turma é a turma que eu estou mais folgado, tá? Em termos de aula. Porque vocês têm aula na terça e na sexta, eu acho que teve um feriado na terça. Eu tenho uma turma aqui, que é a turma P, que a aula é segunda e terça-feira. Então, só esse semestre nós já perdemos 4 aulas. É a turma que eu estou mais apertado, né, com eles. Com vocês, eu estou folgado. Então, se vocês derem uma olhada aqui, pessoal, nós estamos aqui em fixação de preço de venda. Nós, a semana que vem, nós vamos ver custo, volume e lucro. Depois, dia 30, custo fixo, identificado e retorno. Dia 2 é feriado, então mas não afeta a nossa aula. E no dia 3, a gente vai fazer alguns exercícios, e a gente tem ainda exercício e revisão. Com vocês, estou bem folgado. Tenho 2 aulas. Com a outra turma, a gente vai ver essa aula de custo fixo identificado aqui.
véspera de P2. Então, com a outra turma complicou. Com vocês a gente está com folga, tá? Então dá até para a gente ir um pouquinho mais devagar, sem grandes problemas, tá ok? Bem, então deu para perceber que, tirando a matéria de hoje, eu tenho mais dois temas ainda para a gente conversar. E acabou o semestre. Esse semestre ele voou, né? Foi muito rápido. Esse ano não precisa nem falar, né? O que ele foi esquisito, né? Um ano para a gente não esquecer nunca mais e para não ter nunca mais, né? E já estamos nos finalmente aqui. Eu espero que tenha dado para vocês aprender, né? Qual que é o objetivo da gente? O objetivo da gente é ensinar, né? Que vocês aprendam. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Ainda vão aprender mais algumas coisas, mas a gente tentou colocar um esforço que nem sempre, às vezes, dá muito certo, né? Tudo experiência, tudo coisa nova. Essa realidade nova aqui pegou todo mundo de surpresa, o que foi muito interessante, né? Porque tivemos que nos virar. E espero que vocês estejam satisfeitos. Esse que é o principal objetivo, é que vocês tenham aprendido alguma coisa e tenham noção de que aprenderam, né? Se não, foi falha nossa. Bem, vamos voltar aqui. A gente tinha falado, a gente viu margem de contribuição e limitação na capacidade de produção. Então, na última aula, nós falamos que existia uma entidade que substituiu a margem, substituiu o lucro bruto, e nós chamamos de margem de contribuição. Com isso, não teve que fazer mais nenhum rateio, né? E a gente usou isso gerencialmente, por exemplo, para calcular a limitação da capacidade de produção. Se tem problemas de produção, a gente basicamente usou isso daí para você ter uma decisão gerencial para resolver esses problemas. Hoje nós vamos ver fixação de preço de vendas, tá? Como que as empresas determinam o preço de venda. E vamos lá. Então, no primeiro horário, a gente conversou bastante com a outra turma, né? E a gente deu praticamente só teoria no primeiro horário, e no segundo horário nós demos exercício, demos aquele 18.1 e 18.3, deu para dar praticamente completo os dois exercícios, que então dá para a gente conversar bem aqui. E eu estou me dando o luxo de bater um pouco mais de papo com vocês, não ficar também só na teoria, contar um pouco de experiência profissional, de como que aconteceu comigo, em uma série de coisas, né? Porque é outro negócio. É um pouco a oportunidade de vocês ouvirem quem já fez, né? O que já fez. É muito importante isso. Aprendam com os erros dos outros, não com seus erros. Por quê? Se aprendendo com os erros dos outros, é muito menos custoso do que se aprender com seus próprios erros. Quando você aprende com seus próprios erros, vai ter um custo. E esse custo pode ser caro, pode ser muito caro. Então, procurem sempre aprender com os erros dos outros, né? Então, é a oportunidade até de a gente falar um pouquinho, contar a história. E eu estava contando a história, um pouquinho da história na minha vida, né, profissional, com a turma do primeiro horário. E eu falei o seguinte, quando eu me formei, né, fui trabalhar na Itautec, no Itaú, mas não especificamente numa empresa que eles estavam acabando de montar, era quase que recém-formada, chamada Itautec,
que fabricava computadores para todo o Grupo Itaú. Fabricava o computador, os caixas eletrônicos, os caixas que ficam no caixa do banco, né, das agências. Então, a gente fabricava esses equipamentos. E eu ficava no financeiro, né? E aí, uma das coisas que eu acabei trabalhando, eu trabalhava lá muito como analista de sistemas. Então, desenvolvia sistemas para a empresa. E a gente começou a desenvolver um monte de sistema. Tinha um sistema de contabilidade grande. Só que não conversava com ninguém esse sistema. Em resumo, uma pessoa que tinha lá um sistema de contas a pagar, que controlava o sistema, o contas a pagar, ela digitava as informações no contas a pagar, depois digitava tudo de novo na contabilidade. E nós começamos a fazer as interfaces entre esses sistemas contábeis, entre sistemas contas a pagar, contas a receber, faturamento, e aí vai, custo, com a contabilidade, de tal maneira que o cara não tinha mais que ficar digitando duas vezes, ele digitava uma vez só na entrada e o sistema alimentava a contabilidade. Isso, pessoal, é o princípio do ERP, que vocês devem estar vendo aí em alguma disciplina, ERP, que são sistemas integrados, sistemas de gestão integrados, que tem um monte de sistemas embaixo. E a base de todos esses sistemas é o sistema de contabilidade. Esse é a base de tudo. Todos estão grudados nele. E é uma coisa gozada, né? Porque na época a gente não enxergava isso, a gente não sabia. A gente queria resolver o problema do usuário. O usuário não quer digitar duas vezes, tá bom. Ou seja, quando eu trabalhava, não existiam essas empresas SAP, TOTUS, Oracle, nada disso. E a gente desenvolvia os sistemas em casa. E tentando resolver os problemas dos usuários, né? Então, o usuário não queria digitar, o usuário queria que já calculasse automaticamente uma série de coisas. E a gente fazia os sistemas. E, na realidade, o que a gente estava fazendo, pessoal, é isso que a gente hoje chama de ERP. Por incrível que pareça, nós trabalhamos, eu trabalhei, né, um monte de colegas nós trabalhamos nesse tipo de serviço, os primórdios do ERP, e nem sabíamos que nem tinha essa sigla ERP. Tá? Era tudo interface com a contabilidade, interface com a contabilidade. Ninguém pensou, pô, isso aí é uma ERP que vocês estão montando, né? E a gente fez um monte de coisa. Aí um outro trabalho que eu desenvolvi nessa época foi desenvolver um sistema de contabilidade de custos. Uma coisa gozada, que fazia justamente o custeio por absorção, aquilo que vocês viram, custeio por absorção, eu fazia. E uma coisa, não chamava custeio por absorção, tá? A gente não tinha nem ideia, tá? Isso aí é o custeio por absorção. A gente fazia. Como é que faz? Tem que fazer rateio, nós vamos colocar o critério de rateio, você entra com o custo, se é custo variável, não tem problema, vai automático. Se é custo, que é custo direto, né? Se é custo indireto, vai ratear algum fator, então vamos deixar pré-cadastrado os fatores. Era exatamente o custeio por absorção que vocês estão vendo, que a gente nem sabia que se chamava absorção, né? A gente sabia, não, sistema de custeio. Olha, as empresas na época, estou falando quase 40 anos atrás, poucas empresas faziam o custeio, até esse absorção, que é baba, poucas empresas faziam. Tá? Elas usavam basicamente eram os custos de matéria-prima e mão de obra e acabou. O resto, custo? Que custo? O que custo que tem que ratear? Nem sabia disso. Empresa média, empresa pequena, nem sabia. Só empresa grande que vamos fazer absorção. Hoje, qualquer empresa faz isso. Na época, um sistema que fazia o cálculo disso, no final, eu já dava aula na FAAP nessa época, só que eu dava aula de computação.
E nos juntamos, eu mais 2 professores colegas, né? Como eu tinha uma certa expertise de fazer sistemas de custeio e de contabilidade, a gente desenvolveu um sistema de contabilidade de custo, né? De contabilidade de custo, fazer esse custeio por absorção, e chegamos a vender para várias empresas, tá? Vendemos esse sistema, os caras usavam isso para fazer o cálculo de custo, tudo mais. Deu para tirar um dinheirinho. Digo o seguinte, entre o que a gente vendeu e o que dividiu, deu para comprar meio carro bom. É um número que eu tenho na cabeça, tá? Deu uns 8 ou 10 sistemas que a gente conseguiu vender. Pouco hoje, se a gente falar hoje vender 8, 10 sistemas, o cara se dá um tiro na cabeça, né? Na época, nossa, isso aí foi o auge para mim, para nós como profissionais, né? Vender 10 sistemas, ixi. Bem, voltando então aqui. A gente está aqui em fixação de preço de venda, nós vamos ver a margem, volume e lucro, margem de contribuição, custo fixo identificado e retorno sobre o investimento. Então, tem isso daqui a gente para ver. E vamos nessa fixação de preço de venda. Bem, pessoal, como que é determinado o preço de um produto? Então, tem alguns fatores, né, que determinam esse preço. Basicamente são o custo do produto, então, quanto que custa para fabricar esse produto, e levando-se em consideração, tá, todos os possíveis custos, né, esse que é o problema, muitas vezes você não leva em consideração algum custo, e isso muda completamente, algum custo indireto, né, você esquece de ratear, ou nem sabe, ou nem pensou, poxa, não pus a limpeza, esqueci de pôr a limpeza. E ele tem, às vezes, conforme for o custo, ele tem um papel pesado. Ele muda o lucro dos produtos. Uma outra coisa, pessoal, elasticidade da demanda. Isso vocês viram em economia. Não sei se vocês lembram. Aquela curva da oferta e da demanda. E a gente falava o seguinte, se eu aumentar 10% o preço, quantos por cento eu vou perder de venda? Isso é o conceito de elasticidade, tá? E dependendo da posição que você está na curva de demanda, tá, pessoal? Se você estiver perto da origem ou longe da origem, que eu estou querendo dizer, essa elasticidade muda. Então, dependendo da posição, às vezes se aumentar 10% o preço, você vai perder 5% de vendas. Em uma outra posição, se você aumentar 10% de preço, você vai perder 20%, 25%, 30% de vendas. Então, dependendo da posição aonde você estiver na curva naquele momento, essa elasticidade muda. E vocês chegaram a ver, inclusive a equação da elasticidade, não sei se vocês lembram, né? É o delta P sobre delta Q, né? É a diferença de preço sobre a diferença de quantidade, tá? Se é maior do que 1, se é menor que 1, se é igual a 1. Não sei se vocês lembram disso. Bem, um outro fator que também na elasticidade, vamos voltar um pouquinho para a elasticidade. Se eu estou num lugar em que eu posso aumentar de preço, que vai alterar pouca a minha venda, eu vou continuar vendendo, ou seja, eu aumento 10% o preço e eu perco 2 ou 3% de quantidade, eu vou aumentar o preço. Eu, como empresário, aumento o preço. Não é? Perder pouco. Aquele aumento de preço vai me compensar e me dar muito mais lucro do que aquela perda que eu tive de quantidade. Não vale a pena eu aumentar o preço. Agora, se eu tiver numa posição oposta, em que eu aumento um pouquinho o preço e perco muito cliente, perco muito as vendas, aí eu não posso mexer. Eu estou engessado, né? Eu estou engessado porque se eu mexer em alguma coisa, eu perco uma enormidade de clientes. E aí, como que eu faço? Então, isso daqui influencia também a minha gestão de preços.
preço de produtos concorrentes, né? Então, não adianta eu querer vender uma coisa que eu vou aí no mercado e falo, olha, eu fiz uma manteiga diferente, vou cobrar R$ 40 o pacotinho da manteiga. Se o concorrente vende por 8, R$ 10, eu estou querendo vender por 40, eu tenho que tentar mostrar que o meu produto oferece muito, pelo menos 4 vezes mais, tem 4 vezes mais utilidade do que o do concorrente. Porque senão não vale a pena. Para que eu vou comprar uma margarina, uma manteiga que custa 4 vezes mais do que o concorrente? Será que tem? É lógico, as empresas, elas inventam aí um monte de tranqueira, né? Do tipo, olha, a Becel, essa Becel, ela não tem colesterol, não produz colesterol. Aí eles colocam um preço mais alto, tá? Por quê? Porque ela tenta te vender. É o tal negócio. Para você conseguir um preço mais elevado, você tem que dar alguma coisa a mais do que os seus concorrentes. Pode ser status. Um Rolex custando 60, 80 mil reais, o que ele faz a mais do que um relógio chinês? Primeiro, ele não quebra. Segundo, ele tem o status de ser um Rolex. Rolex não é um relógio para qualquer um, é um relógio para muito ricos, né? Eu gostaria de ter um Rolex, né? Então, ele te dá alguma coisa a mais. Professor, Fala. aproveitando esse caso dessa comparação, se eu tenho, por exemplo, a Becel e a Quali, por exemplo, Tá. aí digamos que aí elas são 100% concorrentes, aí não que a Becel tenha esse diferencial. Como que como que uma dita o preço da outra? Porque por mais que não tenha, tem uma questão toda de posicionamento de mercado dentro, mesmo. Sim. Como uma dita o preço da outra, é a demanda. É a demanda que dita isso. Se eu vou no supermercado hoje, tá? Eu vou aqui no Pão de Açúcar, tem um Pão de Açúcar aqui perto de casa. Eu vou comprar manteiga. Para mim, tá? Eu não vejo grande diferença. Por exemplo, eu não compro a Becel, eu já comprei a Becel, mas não compro mais, eu acho ela muito cara. E é o tal negócio, está tendo uma volta para a manteiga, né? Não sei se vocês repararam isso. Eles venderam os fabricantes de margarina, eles venderam uma falácia. Hoje falam que é falácia, também pode ser que desmentam daqui um pouco, que a margarina, que a manteiga tinha colesterol, que atacava o fígado, que não sei o que, não sei o que lá. Todo mundo partiu e hoje está tendo um retorno. Mas repara uma coisa, eu vou comprar manteiga, eu vejo é manteiga 100%? Porque pode ter também manteiga, metade margarina. É manteiga 100%? É. Eu não vejo grande diferença se essa manteiga é da empresa A, da empresa B ou da empresa C. Se é 100% de manteiga, são empresas que são razoáveis, não é aquela empresa X que você nunca ouviu falar, mano, pega o preço menor. Então, quem acaba ditando é a demanda, é o consumidor. Se o consumidor não começa a consumir o seu produto, o que acontece? O Pão de Açúcar vai ligar para o fabricante e falar: olha, bicho, não estou conseguindo vender. Vamos fazer uma promoção? Você vai ter que me dar 10% de desconto, 15% de desconto, eu vou entrar aqui. Ou seja, todas essas promoções que você vê no supermercado, não é o supermercado que está dando, é o fabricante que está dando. Tá? O supermercado vai lá e fala: você quer entrar na promoção? Se você quiser entrar na promoção, você entra, mas você que vai ter que dar o desconto. Aí o cara, para vender mais, ele vê qual que é a demanda dele, ele está com muito estoque sobrando, ele fala: tá bom, eu entro, põe 10% aí. Aí o supermercado dá 10%, né? Sai naquele jornalzinho, 10% de desconto na manteiga tal, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Mas quem dita isso é a demanda mesmo, é o consumidor. Se eu não compro, a empresa percebe isso rapidinho. Pô, por que ninguém está me comprando? Porque está caro. Ou tem algum outro problema.
pode ser canal de distribuição, pode ser, tem outros problemas. Mas o principal problema é preço. Se ela não começa, se ela tem canal de distribuição, ela tem, sabe, já é uma empresa conhecida no mercado, já é uma empresa que é tradicional, e de repente está caindo as vendas dela, aconteceu alguma coisa. Se liga, né? Ou teve alguma propaganda negativa, ou teve algum problema, ou o preço está caro. É dessa maneira. Ah, entendi. Não, que eu perguntei mais porque eu estou trabalhando com isso agora e aí vem as dúvidas ali no dia a dia, tá aí, fico aproveitando para tirar uns conceitos. Inclusive, Gabriel, eu não sou especialista em marketing de produto, tá? A minha área é custo. Se você quiser contribuir, fique à vontade. Isso aí ajuda a gente também, tá? Eu estou falando aquilo que eu enxergo como eu trabalhei bastante tempo, mas não na área de marketing, você acaba enxergando quais que são as movimentações no mercado, né? Então, mas acontece bem isso que você falou, que eu tô no marketing de canais e precificação. Então, eu tô bem nesse meio dessa aula aqui mesmo, por isso que opa, que legal. Eu tô vendo aqui os conceitos aí por trás daquilo que eu tô fazendo na prática, digamos assim. O que eu sugiro para você, pega o capítulo 19 desse livro aí, que você tem ele na internet, tá? Tá. E dá uma lida nesse capítulo 19, que é interessante para você, porque você trabalha justamente com isso. Vou dar uma olhada assim. Um outro fator aí, além de ser os produtos concorrentes, são os produtos substitutos. Aquilo que eu falei agora, qual que é o produto substituto da manteiga? É a margarina. Qual que é da margarina? A manteiga. Se eu começo a perceber que a diferença de preços começa a ser muito grande, a não ser que tenha algum problema de saúde, alguma coisa, eu, como consumidor, mudo. Aquilo que eu falei, eu estou comprando manteiga, tá mais ou menos o tabletinho, aquele tabletinho, acho que tem 150 gramas, se não me engano, tá uma faixa de R$8, alguma coisa, que me vem na cabeça agora. Aí, de repente, começa 10, 12, 14, 16, que nem aconteceu com os queijos. Os pais de vocês reclamaram do preço dos queijos esses últimos 15 dias? Sim. Vocês repararam o preço do queijo que aconteceu? Mussarela, que você pagava R$22 o quilo, está 44, dobrou o preço. Tudo bem, tem um problema de entre-safra aí, de leite e tudo mais, mas dobrar o preço está muito estranho. Resumindo, você parte para produtos concorrentes. Parte para produtos. Como você parte? Você parte para produtos concorrentes. Aliás, desculpa, substitutos. Por exemplo, passou acho que no jornal essa semana que o mercado como um todo, a variação de preço foi super grande. Sim. Não só os laticínios, mas como um todo. Até o arroz, feijão básico, a cesta básica já... Teve um ajuste. Teve um ajuste no mercado por conta dessa pandemia. As empresas estão tentando recuperar. Só que o custo delas subiu por conta dessa pandemia. Elas ficaram muito tempo paradas. O custo fixo está se acumulando. E elas vão tentar desovar esse custo. O problema é, e aí, como é que fica? O governo ele tem algumas coisas que ele pode fazer, do tipo, alguns produtos, arroz, feijão, eles têm estoque reguladores. Então ele pode jogar esse estoque regulador no mercado a um preço mais baixo, que força o preço para baixo. Agora, é outra coisa, ele pode abrir importações. Então ele abre importações, só que esse problema que nós estamos vivendo, pessoal, o mundo inteiro viveu. Não fomos nós que vivemos. Então, essas commodities, tá, pessoal, elas estão problemáticas no mundo inteiro. A China, ela está comprando o que pode também. Eles estão com dinheiro, eles estão comprando, eles não querem nem saber. Bem, então esse é o problema. Você vai partir para produtos substitutos. Por exemplo, eu gosto de a gente faz muita macarronada aqui em casa, né? A gente gosta de uma macarronada com um queijo parmesão por cima. Essa semana, o preço que está o parmesão, eu comprei o queijo meia cura e estou usando meia cura por cima da macarronada. Poxa, não é a mesma coisa? Não é. Mas serve. É o substituto. É o preço substituto, é o produto substituto. Não vou pagar, tá?
está R$ 38,00 o quilo do meia cura contra quase 70, 80 do parmesão, mais que o dobro. É complicado, tá? Preço de bens e serviços complementares também influenciam essa gestão de preço. Por exemplo, já teve uma ocasião que eu deixei de comprar um carro porque o seguro do carro era uma fortuna. Eu estava querendo trocar o carro, eu ia pegar uma picape, né? Puxa, eu vou pegar uma picape, que vontade de pegar uma picape. E eu peguei, estava com dinheiro, por uma sorte, o meu seguro estava vencendo, a minha corretora me ligou, falou, você está vencendo seu seguro, estou te mandando aqui o seu seguro. Falei, me fala uma cotação desse outro carro que eu estou pensando em trocar. Pra vocês terem uma ideia, o meu seguro na época era na faixa de uns 2.000, 2.000 e pouquinho, o seguro anual, e a picape era 10.000. Falei, você está brincando que é tudo isso? Não, é que esse carro tem alta incidência de roubo, tem alta sinistralidade e o pessoal que rouba leva lá tudo para o Paraguai, fica jogado ou na Bolívia, fica nas fazendas, nunca mais se acha. Então as seguradoras não gostam de alugar, de segurar esses carros. Resumindo, eu não comprei o produto por causa dos serviços complementares. Ou outro também, às vezes a gente vê custo das revisões. Tanto que hoje, uma das propagandas que as empresas automobilísticas fazem, quando você vai comprar, olha, é a revisão mais barata do Brasil. Olha, você vai pagar R$ 500 na primeira revisão, 400, ela já te fala. Por quê? Porque tem carro que tem revisão. Grátis e tal, né? Hã? Eu vi até umas dando a primeira revisão grátis. Sim, por aí. Por quê? Porque tem carro que tem revisão, tem um conhecido, tem um professor, talvez tenha sido até professor de vocês, ele comprou uma Land Rover. Primeira revisão, 5 pau. Falei, você bebeu? Você tá doido? 5.000, uma revisão? O que eles vão te trocar? O motor? Ah, não, é só o óleo, o filtro. Vem, faça meu favor, né? Isso é brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Querer cobrar 5.000 uma revisão. Né? É para você não fazer. Bem, então, os serviços complementares, eles acabam ditando o preço, ou seja, nesse caso, eles depreciam o preço do seu produto. Por quê? Porque sabendo que é esse preço, você fala, eu só vou pagar isso se o preço do produto for muito mais barato, porque senão não compensa. O tipo de mercado, vocês viram isso em economia, se é monopolista, oligopolista, oligopsônio, esse tipo de mercado também ele vai alterar os preços, né? Se você for monopolista, você tem mais controle sobre o preço. Você dita o preço. Alguém daqui já foi reclamar o preço da energia elétrica lá? Vocês recebem a conta com a bandeira vermelha e fica todo mundo quietinho. Ninguém vai lá reclamar, vocês estão cobrando mais caro. Alguém já foi reclamar? Por quê? Porque é monopólio. Qual que é a sua alternativa? É você comprar querosene e botar uns lampiões aqui em casa. Quero ver como que eu vou fazer aqui com o celular e com o micro, né? A gás, né? A querosene. Mas você não tem alternativa. Você não tem alternativa quando é um mercado monopolista. E agora, você já começa, quando já é oligopolista, a companhia telefônica, você já começa a ter algumas opções. Aí ainda começa a negociar. É o que eu faço. Todo ano eu vou negociando com as empresas telefônicas para me reduzir, tá? Eu compro um pacote fechado, TV, telefone, fixo, internet e tudo mais, mas eu procuro os melhores preços do pacote inteiro fechado. Eu fecho no pacote, fica mais barato. E todo ano renegociam. Todo ano vai renegociar. Tá? Por quê? Porque não é um monopólio, é um oligopólio, mas você consegue negociar, tem uma certa margem de negociação. Bem, isso é a gestão de preços. O preço com base no custo, geralmente, ele é calculado da seguinte forma. O preço ele é o custo mais o markup. Então, surgiu mais um
mais uma entidade. A gente já viu margem de contribuição, agora vamos fazer essa markup. Markup, provavelmente o Gabriel aqui, que trabalha com isso, já deve ter ouvido falar. Você já ouviu falar de markup, Gabriel? Já, uso bastante. Ótimo. O markup, o que que é? Ele é o custo, aliás, o preço menos o custo. É o que me sobra do custo em relação ao preço. Ele vai servir para pagar as despesas, os impostos, comissões, ter o lucro ainda, tá? Que a gente quer. E geralmente esse markup, nós vamos ver no segundo bloco de aula, tá? Ele é dado como uma porcentagem do preço. Então, meu markup é de 35%. Tem um professor, amigo meu, que ele é professor aí do CCSA. Então, os alunos que são do CCSA talvez tenham tido aula com ele, o Paolo, e ele trabalhava comigo na Itautec, isso há quase 40 anos atrás, né? Ele também trabalhava comigo, sem por uma coincidência, e o sogro dele tinha uma loja de imóveis aí na Teodoro Sampaio, né? Eu nem sei se o sogro dele ainda é vivo ou não, faz tanto tempo. E como eu desenvolvia, como eu falei, desenvolvia sistema de custo, de contabilidade, a gente ia almoçar junto. Eu perguntei uma vez para ele, né? Como que seu sogro determina o preço de venda? Como que ele faz o preço de venda? Ele falou para mim o seguinte, ó, meu sogro, ele é um cara que ele teve pouco estudo, mas ele aprendeu muito na vida, né? Ele aprendeu na tentativa e erro, né? Na porrada, né? E, e até ele constituir a empresa dele e tudo mais. E ele tem uma regra muito simples. Ele pega aquilo que ele paga pelo produto e dobra. Então, se ele compra uma mesa por 1.000, ele vai vender por 2.000. Esse é o preço. Então, deu para perceber que ele, intuitivamente, ele já tinha um markup aqui de 50% do preço. 50% é markup e 50% é custo. E foi intuitivo isso, totalmente intuitivo. Ele não viu isso, ele não sabe. Se você falar para ele markup, ele não vai ter a menor ideia. Markup? O que é isso, né? Mas ele usava isso, ele usa isso na prática, né? Ou seja, os comerciantes, eles de uma forma ou de outra acabam usando isso daí. Eles têm as formulazinhas mágicas dele, né? Ele pega o custo, põe 50%, 100%, 200%, 500%. Tem um número lá, ele tem um número na cabeça que é um número que deu certo na prática com ele. E ele usa esse número. Tá ok? Bem, é a ideia do markup, que a gente vai ver no segundo horário. O preço com base no mercado, o que se costuma fazer é o seguinte, é pesquisa de mercado. Então, as empresas, elas contratam institutos de pesquisa que dão amostra grátis, você já deve ter recebido uma amostra grátis, e muitas vezes te param para você responder uma pergunta. E ela pergunta, olha, experimenta essa cerveja. Aí ela pergunta, você gostou da cerveja? Boa, amarga, não sei o quê, o que você acha, não sei o quê, você compraria? Se você fosse comprar essa cerveja, você compraria a R$ 2 a latinha? Você compraria a R$ 3? Você compraria a R$ 4? Então ela determina quanto o público compraria essa cerveja, a que preço, qual que seria o preço que o público acharia justo para comprar essa cerveja ou esse produto aí, seja qual for. Então, eles costumam fazer esse tipo de pesquisa, por exemplo, em Curitiba, em Ribeirão Preto, que são cidades em que eles falam que a população ela representa a média da população do Brasil. Eles não fazem em São Paulo. Aqui é muito grande, muito heterogêneo e é complicado, não sei, deve ser muito complicado aqui. Vocês devem ter uma disciplina chamada pesquisa de mercado. Então, acho que é a Raquel que dá essa disciplina. Ela vai tocar nesse assunto. Então, eles fazem essas pesquisas em locais que eles são a média do mercado, eles determinam que é a média do mercado, e determinam isso, determinam um preço. Nós vamos ter um exercíciozinho aí que nós vamos fazer isso daí daqui um pouquinho. Tá? Falta menos de 1 minuto, e aí nós vamos dar aquela paradinha regulamentar de 5 minutos, retornamos e vamos para o fim de semana, se Deus quiser, né? Bem, pessoal,